Mas conta pra gente, assim, ó, desde do processo criativo mesmo, de pensar nessa história, pensar nesse enredo, até a fase final. Como que funciona? Para mim, as ideias costumam surgir com a mensagem que eu quero passar. Eu nunca tenho tudo claro. Eu sei sobre o que eu quero falar. Então, por exemplo, vou pegar esse, né, que tá aqui. Aos olhos de Zoe, Esse daqui. surgiu o que eu queria com ele era mostrar a relação humanos e outras espécies e o quanto a gente tem a aprender com outras espécies. Nasceu daí. Era isso que eu queria fazer com a história. Então, para cada livro, nasce isso. Eu falo, nossa, que vontade de falar sobre isso. E aí eu paro e começo a pensar. E aí eu começo a maturar a ideia. Tá, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso chegar nesse ponto que eu quero, né? E geralmente eu tenho alguns poucos elementos, mas eu não tenho tudo. Então, quando eu pensei em Zoe, por exemplo, eu sabia que eu queria escrever uma história sobre a gente aprendendo com animais. Eu pensei, bom, preciso de um animal. Eu acho que faria mais sentido um animal que faz parte do dia a dia do brasileiro, aqui, que faz mais. Passa mais sentido com a maioria das pessoas. Então, eu pensei, ou cachorro ou gato. Na Uhum. época, eu só tinha cachorro. Então, a minha relação era com cachorros. Pensei, ok, então vai ser uma história do dia a dia, narrando a vida, né, de uma personagem e da sua cachorrinha. E aí depois eu parei e pensei. Então, aí eu fico pensando, eu converso com pessoas próximas, geralmente com a minha mãe, com meu namorado, e a gente fica, fala, eu quero escrever sobre isso, e aí eles vão também é, debatendo ali mesmo, me ajudando a criar. E aí a história vai se moldando. Então aí eu cheguei à ideia de que se eu quero mostrar, eu quero trabalhar uma história em que as pessoas aprendam com animais, por que não deixar o animal contar a história? A história não é muito mais do animal do que da pessoa, se eu quero escutá-lo. Então eu pensei, nessa história não vai ser o ser humano que vai narrar, vai ser a cachorrinha. É a Zoe. É a Zoe, por isso é aos olhos de Zoe, é a Zoe que Uhum. narra. E aí eu fui pensando, eu vou elaborando elementos, geralmente eu não sei a história inteira. Aí eu começo a fazer a minha escaletinha. Então eu sei o capítulo 1, capítulo 2, mais ou menos, consegui pensar até o capítulo 10. Aí eu paro minha escaleta e começo a escrever. Aí eu escrevo. A hora que eu chego ali no capítulo 10, a história já vai ganhando contorno e a história ganha forma, né? Os personagens ganham vida. Então tem coisas que vão surgindo que só surgem porque eu escrevi. Se eu tivesse ficado parada, inerte, pensando, não teriam sido tão elaboradas, mas conforme eu vou colocando no papel, ela vai ganhando vida. E aí eu vou entendendo. Ok, já agora eu já sei mais um pouquinho, então eu planejo mais, sei lá, 5, 10 capítulos. Escrevo mais 5, 10 capítulos. Aí eu planejo mais um pouquinho. E assim vai. Isso para escrever. E aí depois tem todo o processo de publicação, né? Que aí varia bastante também. E quanto tempo, Zoe, demorou para finalizar a escrita? A escrita, acho que Zoe foi foram uns 9 meses, mais ou menos. E você manda seus textos você tem ajuda para revisar tudo? Hoje em dia eu tenho. Quando eu comecei, não. Depois eu só contratava mesmo um revisor e tal. Mas hoje em dia eu sou agenciada pela Increase. E aí eu tenho uma agente que acompanha todo o processo de produção. Então eu vou mandando para ela capítulo a capítulo e ela já vai avaliando e fazendo sugestões. Então é um trabalho bem mais profissional, bem mais maduro do que quando eu comecei. Ela já vai fazendo apontamentos, sabe? Ó, isso aqui, o ritmo não tá bom. Você me perdeu, sabe? Aqui, essa frase, eu gostei da sua ideia, mas não tá bem colocado. Eu tive que reler pra entender o que você quis dizer. Então, beleza, vamos melhorar. Essa metáfora não ficou boa. Então, assim, ela já vai fazendo apontamentos e quando chega ao final do livro, o livro já tá numa versão 1000 vezes melhor do que se eu tivesse trabalhado sozinha. Uhum. E aí sim, depois vai para outros profissionais, né? Que também revisão, que aí a própria agência tem. E quando vai ser publicado, a editora geralmente também passa pelo processo de revisão, diagramação, e, enfim. Outros profissionais são envolvidos. Uhum. Tá, aí depois é todo, como você está hoje dentro De uma de agência. uma agência, depois o trabalho é todo com eles, de publicação? É, com a agência, a agência meio que faz todo o caminho, a ligação entre escritor e editoras. Então, quando eu não era agenciada, era eu que procurava editoras e mandava meu manuscrito.
E, enfim, esperava a resposta e fazia a negociação. Agora é a agência que faz isso. Então, a agência tem o catálogo de livros, né, de todos os escritores que ela tem, e é ela que negocia com cada editora de acordo com o momento, né? Porque o mercado tem ondas também, então às vezes uma editora está procurando um romance. E aí, se você tiver um romance escrito, ótimo, talvez seja o momento de publicar. Então, agora quem faz toda essa parte é a agência. Ela coloca na mão da editora e aí a editora trabalha a revisão, diagramação, a publicação, a entrada em livrarias e tudo mais. Uhum. O Zoe foi uma republicação, na verdade. Eu publiquei antes de entrar pela agência. E o Zoe é um livro muito querido, assim. E aí a agência achou que merecia uma nova edição depois de. Nossa, eu nem sei quantos anos faz. Acho que 6 anos, depois de 6 anos. Então a gente reescreveu alguns pedaços, deu uma capa nova. E aí a própria agência publicou. Só pra gente ter ele de volta no mercado, porque já tava O ano esgotado. passado. Uhum. Eu vi que tá aqui fresquinho. É, 2022. E você novinho. falou que só tinha tido cachorro. Eu falei, mas os 7 gatos entraram em um ano nessa casa? Não. Não. É esquema de pirâmide, gato, né? Mas não foi tão rápido assim, não. E depois pra vender? Vender. Também tem bastante variação, assim. Se você é publicado por uma editora tradicional, por uma editora maior, você vai encontrar o livro em livrarias e tal, em sites. Mas quando eu comecei, por exemplo, eu publiquei por editoras menores. Então elas não estavam em livrarias, porque é muito caro também, né? Você deixar um livro na livraria. E se você não for uma editora muito grande, não é viável em livraria física. Então, eu tive no começo, muito esforço para vender eu mesma. Fiz muitas ações, mas também era uma época muito diferente para mim, né, em termos de tempo, de disponibilidade. Então, eu fazia muito evento literário, eu participava de muito evento literário, eu fazia muita palestra em escola, e aí conversava com muita criança, com muito adolescente, e fazia muita divulgação na internet. Então, e aí tem todo o boca a boca, né? Uma pessoa que é o jeito mais gostoso de vender, que é uma pessoa que lê, recomenda para outra, e aí vão entrando em contato. Então, no começo eu fiz muito isso, passei muito tempo vendendo o livro. E aí tinha, na época só tinha o livro no site da editora, das editoras, e comigo, que dava para comprar comigo. E eu, nossa, batia cartão no correio, sabe? Era toda semana, ia com uma malinha de livro para despachar pro pessoal que comprava, fazia brinde, fazia ações, promoções. Então eu me desdobrei muito nesse tempo. Hoje em dia, a gente investe bastante também em publicação digital, né? E aí não ter o livro físico, geralmente é vendido na Amazon, que tem todo o formato de e-book. E aí é bacana também terem mais de um formato para você pegar vários tipos de leitores, né? Tem quem prefira o livro físico, tem quem só tem acesso ao livro digital, que é um pouco mais barato. Então varia bastante, assim. Cada história, cada momento, cada tipo de publicação exige um tipo de venda também. Varia bastante. A maioria dos meus livros hoje estão na Amazon, tanto em livro Uhum. físico quanto em formato digital.